Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses dons agora. Tudo bem, gente? Onde você tem aí a palavra de sabedoria. Ok? Eu vou só ler aqui com vocês, porque, como eu disse, o objetivo aqui não é a gente se aprofundar no estudo dos dons, até porque a gente já tem falado sobre isso também há algum tempo aqui. Mas a palavra de sabedoria, do grego logos, sofia, amém? Que é a sabedoria, é basicamente isso, é o conhecimento aplicado. Mas aqui não é um conhecimento obtido de maneira humana, amém? Não é um conhecimento aprendido, é um conhecimento que vem em caráter de revelação, ou seja, é algo que é dado pelo Espírito Santo de Deus, é algo que o Senhor comunica. E a palavra de sabedoria, ela opera justamente para resolver uma demanda, para trazer a solução de um problema, amém? A palavra de sabedoria vem para trazer uma direção precisa, vem para trazer uma resposta. A palavra de sabedoria vem para trazer uma estratégia vencedora, uma estratégia bem-sucedida, amém? Mas não é aquilo que é produto da experiência humana, né, da técnica humana, do conhecimento humano. É algo que é impartido pelo Espírito Santo, amém? Que é comunicado pelo Espírito Santo. Então vamos pegar alguns exemplos bíblicos. Salomão era um homem que operava com muita sabedoria. Mas existe um momento em que ele aplica a palavra de sabedoria naquele caso das duas mães. As duas mães estavam lá e uma dizendo é meu filho, a outra dizendo não, é meu. Então Salomão falou, vamos fazer o seguinte, pega uma espada, divide a criança e dá uma parte para cada mãe, porque são duas mães. Lembram disso? Isso aí está certo, tá bom? Essa parte está certa da história. Amém. E aí o que aconteceu? A mãe verdadeira disse não, então entrega a criança para ela. A outra disse, não, pode partir, não tem problema. Então o que aconteceu? Houve uma solução, uma palavra que trouxe uma solução. Outro exemplo também, já do Novo Testamento, que a gente tem de uma palavra de sabedoria, é no caso de Atos, capítulo 15, quando existe ali uma grande disputa entre os apóstolos e os primeiros discípulos com relação aos gentios que estavam abraçando a fé, e a questão era se eles deveriam ou não absorver ou praticar, né, algumas questões, alguns costumes judaicos, como por exemplo a circuncisão. Esse era o tema principal. Então muitos falaram naquele dia, Pedro deu o seu testemunho, né, daquilo que aconteceu lá na casa de Cornélio. Paulo, que era o apóstolo da incircuncisão, né, que foi levantado por Deus para falar com os gentios, ganhar os gentios, veio, trouxe os seus testemunhos, tal. E aí o que acontece? Deus levanta Tiago, aí o apóstolo Tiago, e ele traz uma palavra de sabedoria, citando o texto de Amós, né, que veio aquela profecia que Deus disse que restauraria o tabernáculo de Davi que estava caído, para que todos os homens, todas as pessoas de todas as nações pudessem de fato ter liberdade para buscar ao Senhor. E isso trouxe paz no coração de todos que ali estavam, amém? Resolveu aquela demanda, todos entenderam que essa era uma direção de Deus e todos abraçaram. E isso então trouxe uma solução em nome de Jesus para a igreja do Senhor naqueles dias. Então a palavra de sabedoria vem nessa direção, tá bom, gente? É a aplicação do conhecimento de uma maneira certa para resolver uma determinada situação, um determinado problema. A palavra de conhecimento, a diferença, né, da palavra de sabedoria, da palavra de conhecimento, é que o conhecimento é a informação que você tem. A sabedoria é a aplicação da revelação que você recebe, como eu disse, para resolver, para solucionar, para direcionar, amém? Agora, a palavra de conhecimento é uma informação que chega a você por meio da obra do Espírito Santo, de uma maneira sobrenatural. Você não ouve de ninguém, ninguém te mostrou isso. Isso pode acontecer através de uma visão, isso pode ser uma impressão forte no teu espírito, amém? Você pode ouvir isso, né? Vem de várias formas, mas a palavra de conhecimento, ela é saber a respeito de algo, né, que você não tinha como conhecer isso. Então, por exemplo, em nenhum momento a Bíblia fala que Jesus sabia qual era o nome de Zaqueu.
Amém? Então, ele estava lá no meio da multidão, subiu numa árvore para ver Jesus, e simplesmente Jesus chega para ele e diz: desce daí, Zaqueu. Ok? Então, essa é uma palavra. Como é que ele soube do nome de Zaqueu? Através da palavra de conhecimento. Então, Jesus operava muito com a palavra de conhecimento. No caso de Ananias e Zafira, lá no livro de Atos, quando Pedro recebe a palavra de conhecimento a respeito daquilo que eles haviam feito, mentindo, eles estavam ali mentindo para o Espírito Santo de Deus. Amém? Também no livro de Atos, capítulo 16, a respeito daquela jovem que estava endemoniada, lembram disso? Quando ela vinha e falava: aí estão os servos dos Deus Altíssimo, tal, e aí então Paulo teve a palavra de conhecimento, de que se tratava de um espírito de adivinhação. Amém? Então, é uma informação que você recebe a respeito de algo que está acontecendo na vida de uma pessoa, na situação, uma condição que chega a você por meio da obra do Espírito Santo de Deus. Tudo bem, gente? Dom da fé. Amém? A fé é o canal para qualquer obra sobrenatural de Deus. Tá certo? A fé, ela sempre leva a gente a acreditar em Deus, na sua palavra, e trazer a manifestação daquilo que Deus está falando para o agora. Amém? A fé compacta o tempo. A fé compacta o tempo. Então, uma forma que eu gosto de definir esse tipo de dom aqui, o dom da fé, é como se você tivesse... Porque a fé sempre opera com base naquilo que Deus está fazendo no invisível. Então você primeiro tem que ver no invisível. Então são blocos de construção, amém? Que você toma no invisível, no espírito, mas você tem tanta fé que aquilo é verdade, que aquilo é tão certo, que você constrói isso na tua vida, em nome de Jesus, por essa fé. E isso é um dom que Deus imparte, para que algo maravilhoso, algo extraordinário, algo venha à existência em função do dom da fé. Amém? Então, veja bem, o dom da fé é a certeza, isso traz afirmação, isso traz convicção, isso traz impartição daquilo que Deus está falando, fazendo. Amém? E isso traz convencimento. Ok? Então, quando uma pessoa fala com o dom da fé, por exemplo, ela imparte uma convicção tão grande que as pessoas que recebem aquilo, elas creem, elas tomam aquilo como a verdade absoluta. É diferente daquele ambiente em que a gente fala assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. De fato, quando a gente presta os nossos ouvidos com atenção para a palavra tem o poder de gerar em nós fé, mas não acontece isso em todas as pessoas, é ou não é verdade? Então aonde que está a falha? Na palavra ou na pessoa? Na pessoa. Agora, a pessoa que está operando com dom de fé, quando ela ministra algo, aquilo imparte com tanta convicção, que a pessoa que recebe, amém? Ela é impactada, ela toma aquilo como verdade, por causa do dom que está operando, o dom da fé. Amém? Então esse é um exemplo da questão do dom da fé. Então, por exemplo, em Atos capítulo 14, lá em Listra, aquele rapaz coxo lá, que o apóstolo olhou para ele e viu nele fé para que ele fosse curado. Olha só que coisa, ele discerniu que havia fé naquele rapaz para que ele fosse curado. Olha que coisa tremenda, isso é dom da fé, amém? Que estava operando na vida do rapaz. Então ele disse simplesmente: seja curado, e o rapaz se levantou e começou a andar. Isso é tremendo. Olha que, irmãos, imagina, eu tenho certeza que tem gente aqui que tem esse dom. Obrigado pelo teu amém. Vou dizer de novo, eu creio que tem gente aqui que tem esse dom. Isso precisa se manifestar, isso precisa ser ativado entre nós aqui, em nome de Jesus. Dons de curas, amém? Charisma lama, quer dizer, distribuição das curas de Deus. Isso pode ser cura física, cura emocional, tem a ver com a restauração específica dada por Deus a lesões, amém? A deformidades, né? A doenças, a enfermidades. Você tem aquele coxo da Porta Formosa. Deixa eu te perguntar uma coisa.
Aquele coxo era conhecido lá na Porta Formosa, sim ou não? Ele não estava lá pela primeira vez. Há muito tempo ele frequentava aquele ambiente. Deixa eu te perguntar, quantas vezes Jesus passou por aquela porta? Algumas vezes. Amém? E Jesus nunca curou ele. Curou a outros. Amém? Mas Jesus não curou todos os enfermos. Ok? Não curou todos os enfermos. É isso que a gente precisa entender. Porque a gente pensa que, porque o dom da cura vai operar e todo mundo vai ser curado. Não, não é que todo mundo vai ser curado. Amém? Mas algumas pessoas vão ser curadas. E a gente tem que crer que vão ser curadas. Alguém creu naquele dia, quando aquele homem estava pedindo uma esmola, ele disse: não temos ouro, não temos prata, mas em nome de Jesus nós declaramos: levanta-te e anda. Ele levantou e andou? Não, ele não levantou e andou. Por que ele não levantou e andou? Não sei, mas ele não tomou a palavra. O que a Bíblia diz que aconteceu? Pedro foi lá, e João pegou ele pela mão e o levantou. Foi aí que ele então conseguiu andar. Quer dizer, ele não teve coragem de levantar e andar. Essa é a diferença do milagre para a cura. Amém? Percebe? Por quê? Porque o milagre, às vezes, qual a diferença no que concerne o milagre opera a cura? Opera. Mas o milagre sempre opera de uma forma sobrenatural no que concerne a algo natural. Então é a operação de algo sobrenatural a uma lei natural. A água ser transformada em vinho. Ok? É a quebra da lei natural. Amém? Andar por sobre as águas é a quebra da lei natural. Ressuscitar um morto é a quebra de uma lei natural. Entende, gente? O milagre sempre vai quebrar uma lei natural em função do poder sobrenatural. A cura é um poder? Sim, porque tanto a fé como os dons de curar, assim como também a operação de maravilhas ou milagres, são dons de manifestação de poder. Amém? São dons de manifestação de poder. E a gente não precisa ficar assim, sabe? Mas o que é? Isso aqui é dom de curar? Isso aqui é... Não, o importante é operar nos dons de poder. Amém? Mas a gente está só aqui tentando trazer aqui de uma maneira simples para a gente poder definir um pouquinho cada coisa, mas não precisa, sabe, tentar categorizar e dizer: não, isso aqui é cura, isso aqui é milagre, isso aqui é fé. A fé vai gerar cura, a fé vai gerar milagres, a fé vai gerar muitas coisas, amém? O dom de cura vai gerar curas, a operação de maravilhas vai gerar curas também, mas vai gerar outras coisas também importantes, que são manifestações de poder. E aquele homem naquele dia foi curado, amém? Então naquele momento que a gente teve ali, foi um dom de cura em operação, não uma operação de maravilhas, mas o dom de cura operando ali, como tantas outras vezes aconteceu, amém? Algo processual pode acontecer, entende? Como dom de cura, amém? Operação de milagre, então, como eu já falei, são resultados de uma manifestação de poder que quebra uma lei natural, tá certo? Então, tremor num lugar, por exemplo, como está aqui na apostila, né? Os mortos ressuscitando, tudo isso são poder sobrenatural operando que quebra uma lei natural. Vamos lá, dom de profecia, da palavra grega profeteia, significa falar palavras ungidas, inspiradas de Deus. É você comunicar uma mensagem de Deus a alguém, a uma família, a uma igreja, amém? A uma pessoa. Então, isso pode ser congregacional, e aí o objetivo é edificar, é exortar, é confortar, amém? Ou então pode ser uma profecia até de caráter mais maduro, né? Que vai gerar correção, direção, pode prever o futuro em relação a algumas coisas que Deus vai fazer, algumas coisas que pode acontecer. Isso aconteceu, por exemplo, em Atos capítulo 13, eles estavam reunidos lá na igreja de Antioquia, havia ali mestres, né? Havia ali profetas, e eles estavam orando, o presbitério ali reunido, orando, buscando a Deus, louvando ao Senhor, e de repente o Espírito Santo vem e começa a falar entre eles, dizendo: me separe a Barnabé e Paulo para a obra que eu tenho. E
eles entenderam que Deus estava chamando eles para essa obra. Então, a obra que eu tenho, isso é uma profecia. Paulo fala para Timóteo: olha, desperte o dom de Deus aí que está em ti, que foi impartido por meio de imposição de mãos com profecias. Então foi uma comunicação divina, né? Seja em forma de uma mensagem, de uma palavra, seja em forma de... Isso você pode receber com uma visão, você pode receber com um sonho, você pode receber com uma comunicação direta, você ativa isso pela fé na sua vida, mas sempre é uma comunicação inspirada por Deus, em relação a uma mensagem que Deus está compartilhando com alguém, amém? Para edificar, para fortalecer, para direcionar, em nome de Jesus. Então, como por exemplo no caso de Ágapo, que já era um profeta mais maduro, ele traz uma profecia a respeito de uma fome que viria sobre uma região toda, e a igreja pôde fazer uma provisão, né, para esse tempo, uma administração para que os irmãos estivessem providos quando chegasse esse tempo de fome, e a profecia então preparou a igreja para esse tempo. Amém? Outro dom, discernimento de espíritos, diacrisis pneuma. Espíritos do plural, por quê? Porque é a habilidade sobrenatural que o Espírito Santo dá para que a gente discirna a fonte por trás das palavras, a fonte por trás das atmosferas, do ambiente, amém? Das intenções. Então isso pode ser anjos, isso pode ser demônios, isso pode ser o Espírito Santo de Deus, isso pode ser o próprio espírito humano. Então o discernimento espiritual, discernimento de espíritos, melhor dizendo, ele identifica a fonte, né? Se ela é de Deus, se ela não é de Deus, e se ela é de Deus é o Espírito Santo, se são anjos, se são demônios, ou se é simplesmente a alma ou o espírito do homem que está em operação aí. Por isso que João fala para a gente não dar crédito a toda palavra, a todo espírito, né? Mas que a gente possa discernir isso. Então, identificar a fonte por trás das palavras, das intenções, isso é com discernimento espiritual. Bom, agora vamos a um tema aqui dentro dos dons espirituais que ainda existe um pouco de confusão, que é variedade de línguas. Vou me deter um pouquinho mais aqui, porque existe ainda um pouco de confusão em relação ao dom de línguas, tá? Vamos lá. Em Marcos capítulo 16, Jesus fala sobre os sinais que vão seguir aqueles que creem. E um dos sinais que Jesus fala, entre curar os enfermos, expulsar demônios, ele fala sobre falar em novas línguas. O que você entende? Não precisa me responder. O que são essas novas línguas? Ok? Segundo, em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado, foram vistas entre eles línguas como que de fogo. Amém? E passaram a falar em línguas, e haviam muitas pessoas de diversas nações que ali estavam em função da festa que estava acontecendo, a festa de Pentecostes, que falavam em idiomas diferentes, e eles ouviram os discípulos, amém? E algumas dessas pessoas conseguiram entender o que eles estavam falando, o que alguns deles estavam falando, porque é como se estivessem falando no próprio idioma deles. Lembram disso? E eles ouviam então, glorificando, eles ficaram pasmados, como que podem esses homens falarem as nossas... E isso nós vemos aí vários tipos de idiomas, não era só um idioma, amém? Eram mais do que um idioma, não sabemos e não temos como precisar quantos idiomas, ok? Porém, quando chega aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, Paulo diz assim, estão comigo? Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Ok? E aí? O que significa isso? Porque lá em Atos, algumas pessoas entenderam, como se eles estivessem falando no seu próprio idioma. Jesus fala em Marcos que os sinais vão seguir,
que vocês vão falar em novas línguas. Em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo fala: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. Então temos aí 2 tipos de idiomas, 2 tipos de línguas: línguas espirituais, línguas naturais, línguas dos anjos, língua dos homens. E é o único lugar na Bíblia que a gente usa, que a gente encontra essa palavra língua dos anjos. Não existe nenhum outro lugar. E todas as vezes que os anjos se comunicam com os homens, se comunicam na língua dos homens, no idioma compreendido pelos homens. Ok? Tudo é a mesma coisa. Porque aqui Paulo está falando em 1 Coríntios 14, que quem fala em língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Porém lá em Atos 2, algumas pessoas entenderam. Está aí. Vou jogar esse pepino para vocês. Falam todos em outras línguas. Tá. Qual é a resposta para essa pergunta que o apóstolo está fazendo? Sim ou não? Vamos pega o primeira parte, primeira pergunta que ele faz. São todos? São? Continua. Não. Não, Paulo. Também não, Paulo. Também não, Paulo. Mas quem não é batizado no Espírito Santo não fala em línguas. E aí, gente? Fala sim ou não? Qual seria a resposta aí? Não. Qual é a próxima pergunta? Não. Porque o que ele está falando aí? Que tipo de língua que ele está falando aí? Ele está falando do dom. Qual dom? Variedade de línguas. Ou diversos gêneros de línguas. O que são diversos gêneros de línguas? Amém? É mais do que um tipo de línguas. Tá certo? Então, veja bem, você não pode confundir o falar em línguas como sinal do batismo no Espírito Santo, que é uma característica que Deus dá para todo cristão que é batizado no Espírito Santo, que é, na verdade, uma ferramenta de edificação própria, de edificação pessoal. Tanto que aí no capítulo 14, Paulo vai falar: eu dou graças a Deus que eu falo em línguas mais do que vocês. Porque lá em Atos capítulo 2, todos foram batizados no Espírito Santo, sim ou não? E todos passaram a falar em línguas, sim ou não? Não é as novas línguas de Marcos, amém? Variedade de línguas também não é o texto de Marcos. Marcos ali é a capacidade de você aprender de Deus, novos idiomas, para você comunicar o Evangelho a novas nações, amém? Novas línguas, porque você não fala aqueles idiomas, então você vai aprender de uma maneira poderosa de Deus para comunicar o Evangelho. Isso é um poder de Deus para aprender isso. Agora, no que concerne aos dons espirituais, existe o dom de variedade de línguas, ou diverso gênero de línguas. Esse é o dom e não é para todos. Amém? Esse não é para todos, porque esse vai receber e vai administrar da seguinte forma: se ele recebe esse dom e comunica esse dom para a igreja, está fora. Por quê? Porque precisa ter a interpretação, amém? Então, ou ele mesmo interpreta, ou então alguém que está ouvindo no seu idioma entende. Essa é uma administração própria. Tá certo? Como aconteceu lá em Atos. Algumas pessoas ouviram no seu idioma, porque eles entenderam, a mensagem não era para eles, mas o que eles estavam fazendo? Glorificando e exaltando ao Senhor.
Amém? Então, a diversidade de línguas é, na verdade, essa habilidade sobrenatural que o Espírito Santo imparte para comunicar em línguas diferentes a mensagem do Senhor, que é a mesma coisa que uma profecia, mas precisa da ação, da interpretação, seja de uma maneira direta quem recebe, e se a pessoa que está recebendo não tem a interpretação, então a pessoa tem que ter alguém ali, ou ela mesma ser usada por Deus com dom de interpretação de línguas, ou então alguém se levantar na congregação para trazer com o dom da interpretação. Não é tradução, mas é interpretar, que é o caso que aconteceu ali. Ela ouviu no seu próprio idioma, diversidade de línguas. Então a pessoa vai ouvir no seu próprio idioma. Agora, a língua do Espírito é diferente. Ela é algo que Deus dá para todos, porque, veja bem, se é uma ferramenta de edificação pessoal, não seria justo de Deus dar a ele e não dar para mim. Por que Deus vai dar alguma coisa para edificar ele e não vai dar para mim me edificar? Correto? Por isso que Deus dá para todos. O falar em línguas como sinal, como evidência do batismo do Espírito Santo, é para todos, porque você vai falar em mistério. Você fala com Deus. Tua mente não entende, mas o teu espírito fortalece. Você está entendendo, gente? Exatamente, seria uma operação de diversos gêneros de línguas, operando ali, e ele teve a interpretação de um idioma escrito e trouxe a tradução daquilo. Amém? Ele trouxe, a interpretação daquilo, não a tradução. Então é isso que acontece, por isso que Paulo está dizendo aí no capítulo 14, que no uso da variedade de línguas, tem que ter a interpretação de línguas. Por quê? Porque essa não é um dom pessoal, esse é um dom para servir. Então, entende? Todos os dons são para servir. Então, não importa se o meu dom é palavra de conhecimento e o dele é variedade de línguas, porque não é para mim servir, não é para servir a ele, é para nós servirmos ao corpo. Agora, falar em línguas, em mistério com Deus, é para me edificar. É diferente, aí Deus equilibra a coisa e Deus dá para todos. Para todos, por isso o batismo no Espírito Santo sempre foi evidenciado como falar em línguas. Cornélio e toda a casa dele, Samaria e todos aqueles que creram no batismo do Espírito Santo e receberam, todos passaram a falar em línguas, amém? Como sinal do batismo no Espírito Santo. Eu creio plenamente nisso, irmãos, que a evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas, é poder de Deus para você se edificar, e recebereis poder ao descer sobre vós, amém? O Espírito Santo, e um dos sinais disso é você falar em línguas. Agora, a variedade de línguas aí é diferente, é dom de serviço, para você ministrar o corpo, não é para você. Por isso que Paulo está dizendo, se você usa esse dom e não tem ninguém que interpreta, não edifica ninguém, então se cala. Entende? Porque esse dom é para servir, é para edificar a igreja. Então eu prefiro que você profetize, porque a profecia vai edificar, vai cumprir esse propósito, vai dar a palavra de sabedoria, isso vai edificar, amém? Então perceba que nesse caso, não importa qual dom você tem, é importante que todo ou qualquer dom é para servir, amém? Então eu vou servir com palavra de conhecimento, você com profecia, você com dons de curar, você com variedade de língua, você com interpretação, e assim nós servimos a todo o corpo de Cristo e edificamos e promovemos o reino de Deus. Agora, o falar em línguas, em mistério com Deus é diferente. Aí é por isso que Paulo diz aqui, no versículo 2, pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão o quê? A Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e
consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então sempre o que está acontecendo aqui é o quê? Contexto de edificação, de uma reunião, de um corpo está ali, ministrando para a edificação de todos. Amém?